E agora as notícias sobre o mundo das estrelas. Bom dia, Miguel Gonçalves. O que nos podes dizer hoje sobre a vida das estrelas com companheiras? Vamos então começar com cenas de uma vida matrimonial estelar. Posso já dizer que a coisa não correu muito bem na parte final. Esta é a história contada, que começou no fundo há 17 anos, quando os astrónomos testemunharam a explosão de uma estrela. Obviamente ficaram radiantes, não pela explosão da estrela em si, porque aquilo permitiu de facto estudar este evento absolutamente extraordinário. Isto é uma animação daquilo que terá acontecido. E então, há 17 anos, esta supernova, como se chama este evento, que os nossos telespectadores já conhecem, deu-se, foi a 40 milhões de anos-luz de distância, e depois surgiram várias observações posteriores utilizando outro tipo de telescópios, mas agora surgiram as observações feitas pelo extraordinário telescópio espacial Hubble. E porquê é que os astrónomos estavam particularmente interessados em ver esta zona do espaço onde ocorreu esta supernova há 17 anos? Por uma razão simples. É que, de facto, há aqui uma cena de uma vida familiar de estrelas. O que aconteceu neste caso em particular foi que, milhões de anos antes da explosão desta estrela de grande massa, ela tinha ali uma companheira ao lado que estava a puxar, a desviar gás continuamente da estrela que explodiu, como mostra esta animação que nós estamos a ver. Portanto, durante milhões de anos, esta estrela companheira criou instabilidades internas na estrela que explodiu. E isso fez com que, ao longo desses milhões de anos, estivesse a expelir uma grande quantidade de um invólucro, criando conchas de hidrogênio que foram expelidos da estrela que explodiu. Ora, isto é particularmente interessante porque os astrónomos, quando olham para este tipo de supernovas e veem que já não têm os invólucros de hidrogênio, aquelas conchas de gás, perguntavam o que é que teria acontecido. E então lançaram a teoria de que, bom, se calhar isto acontece porque há de facto uma companheira ali à volta que terá dado origem a este tipo de comportamento. Mas era apenas uma teoria. O que o Hubble nos mostrou com estas observações foi mostrar-nos pela primeira vez a estrela sobrevivente, a tal que andou a roubar o gás da estrela que explodiu. É a primeira vez que nós temos essa prova observacional e que, portanto, é um daqueles casos em que a observação bate certo com a teoria que nós tínhamos relativamente a este tipo de supernovas. Um outro dado muito interessante desta observação é, ok, nós tivemos ali uma explosão de uma estrela de grande massa ao lado de uma outra estrela. Qual foi o efeito na estrela que sobreviveu? Curiosamente, o que nos mostram estas observações é que, apesar da explosão de uma estrela de grande massa é sempre um evento extremamente destrutivo, a verdade é que não criou tanta moça à estrela sobrevivente como aquilo que se pensava. Aliás, os astrónomos até lançaram uma metáfora muito, muito interessante. Eles pedem-nos para nós imaginarmos o que é uma espécie de um abacate que está rodeado de gelatina. Então o que aconteceu foi que, com a explosão desta estrela, a gelatina agitou-se um bocadinho. Mas o caroço do abacate que está lá dentro não teve propriamente grandes perturbações. E, portanto, esta é uma observação extraordinária do Hubble que ajuda a comprovar uma teoria e também a mostrar-nos que as estrelas conseguem sobreviver de uma maneira mais ou menos intacta às explosões das estrelas que têm à sua volta. E olha, vamos continuar com uma certa bizarria estelar. Uma estrela preguiçosa, é isso? Uma estrela preguiçosa, é verdade, também existem estrelas preguiçosas. Estamos a falar da estrela, isto vai ser um desafio dizer o nome desta estrela, a estrela de Przybylski. E é uma estrela que está a cerca de 370 anos-luz de distância da Terra e é uma estrela curiosa para os astrónomos porque é aquilo que os astrónomos chamam uma estrela AP. Este P vem de peculiar. Qual é, então, esta parte bizarra? Em primeiro lugar, o peculiar vem de onde? Da composição química. São estrelas que têm uma composição química com uma abundância de elementos mais pesados, muito estranha e que não é propriamente vulgar encontrarmos em estrelas. Mas esta estrela foi, olha, estrela da semana, por uma razão simples. É que houve um estudo que conseguiu descobrir que aquela estrela que nós vimos há bocado demora cerca de 200 anos a rodar sobre o seu próprio eixo. Ou seja, nós temos estrelas que também demoram uma infinidade de tempo a girarem sobre si próprias e só para termos uma pequena ideia, o nosso próprio Sol demora tem um período rotacional que varia de acordo com a latitude. Nos polos demora cerca de 35 dias e no Equador cerca de 25 dias. Portanto, imagina que esta estrela de facto é muito bizarra porque demora cerca de 200 anos, mais precisamente cerca de 188 anos a girar sobre si mesma. Porquê?
eventualmente há ali qualquer explicação magnética. O campo magnético desta própria estrela pode ajudar a, digamos, a travar a sua própria rotação e provavelmente neste tipo de estrelas isso terá acontecido até antes delas entrarem na sua fase de adulta. Portanto, já não chega à crise de meia-idade e, portanto, chega a uma crise de meia-idade a rodar muitíssimo lentamente. Muito bem. Altura agora para falarmos de Ganimedes. Vamos a Ganimedes, que é a maior lua do Sistema Solar. Olha, é tão grande que até é maior do que o próprio planeta Mercúrio. E vamos a Ganimedes, mas isto também é uma viagem no tempo. E porquê? Porque a sonda espacial Galileu andou por lá, andou 8 anos a orbitar Júpiter. E a missão terminou em 2003, mas chegou a fazer cerca de 6 voos por volta naquela zona de Ganimedes. E agora a NASA descobriu que conseguiu ressuscitar autenticamente alguns dados que se pensavam perdidos do primeiro sobrevoo da Galileu sobre Ganimedes. E o que nos conta esse sobrevoo é absolutamente extraordinário. Bom, extraordinário começou logo em 1996, quando a Galileu disse-nos que estamos perante uma Lua que tem um campo magnético. Ora, isso é extraordinário porque nós conhecemos quase todos os planetas do Sistema Solar têm campos magnéticos, mas nunca tínhamos encontrado campos magnéticos numa Lua. E a Galileu disse, sim, nós temos um campo magnético nesta Lua, mas não conseguiu explicar muito bem a existência deste campo magnético. Bom, então estes dados deste primeiro sobrevoo da Galileu sobre Ganimedes contam-nos o seguinte, é que conseguiram descrever uma interação entre o campo magnético, a magnetosfera do Júpiter, do poderoso Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, com o campo magnético de Ganimedes. E conseguiu mostrar-nos como é que isso acontece. Ora, as magnetosferas, elas moldam-se, digamos assim, devido ao impacto do vento solar com o campo magnético dos planetas, ou, neste caso, uma Lua. Não é o que se passa tanto em Ganimedes. O que nós temos aqui é uma magnetosfera que se molda de acordo com o plasma muito quente, muito acelerado, que sai do próprio Júpiter. E, portanto, estes dados da Galileu contam-nos que há toda uma quantidade de plasma muito quente que é ejetado pela magnetosfera de Júpiter, que cai, digamos assim, que vai para os polos de Ganimedes. E depois o campo magnético de Ganimedes atira esse plasma para a superfície e quase que sofre uma espécie de ricochete. Cai na superfície e depois é ejetado a partir também da própria superfície de Ganimedes. E, portanto, temos aqui uma descrição que permite ver a interação entre, por um lado, a magnetosfera de Júpiter e a magnetosfera de Ganimedes. Mais interessante ainda é que, quando os cientistas compararam os dados da Galileu de há 20 anos com observações feitas agora também pelo Hubble, portanto, eles viram mais ou menos a distância onde caem os íons da magnetosfera de Ganimedes, conseguiram identificar aquilo que nós estamos a ver nesta ilustração, ou seja, as auroras em Ganimedes. Sim, nós também temos auroras em Ganimedes, nos polos, como se mostra nesta ilustração, e que corresponde, de facto, a um fenómeno provocado por Júpiter e não pelo Sol, como acontece na Terra. Porquê é que isto é importante, Sandra? Por uma razão simples. Porque pensa-se que a própria vida no nosso planeta beneficiou muitíssimo pelo facto de nós termos uma magnetosfera, que protege o nosso planeta de radiação nociva também do espaço. E, portanto, termos uma magnetosfera com estas características, que é, no fundo, provocada por um planeta gigante e não pelo próprio Sol, é particularmente interessante também para especularmos também sobre condições de vida noutras luas que têm ao lado um planeta gigante como Júpiter. E, Miguel, há eventos terrestres a merecerem destaque hoje? E nós estamos aqui sempre atentos ao futuro também, nomeadamente no que diz respeito à exploração espacial, e por isso é interessante nós trazermos esta notícia de que a NASA anunciou esta semana que testou com segurança e com total aproveitamento uma nova técnica que permitirá gerar eletricidade, energia para futuras missões em zonas mais distantes do nosso sistema solar ou que não tenham luz solar para ter os painéis solares a abastecer com energia. Chama-se Kilopower Reactor Using Stirling Technology. É um nome muito interessante. Tudo para dizer que trata-se de um pequeno dispositivo também de microondas que utiliza fissão nuclear e que, durante esta experiência de mais de 28 horas, conseguiu gerar cerca de 10 kW de energia. Isto é o suficiente para abastecer um conjunto de casas continuamente, durante 10 anos. E isto é apenas um instrumento. E, portanto, 4 destes kilopowers, digamos assim,
pode, de acordo com os estudos, é esta a ilustração que nós estamos a ver, podem até dar energia, que não é energia, que não depende de nenhum sol, não depende de outras fontes que não a fissão nuclear, e, portanto, pode fornecer energia para futuras colónias mais distantes da humanidade. E, portanto, este é um tempo também em que estamos a testar outras soluções energéticas que nos podem levar a, com mais segurança também e eficiência a outros locais do sistema solar. E, por último, olha, duas referências, dois eventos para os nossos telespectadores poderem inscrever, os seus filhos, os próprios. Vamos começar pelo Science Camp 2018, que irá decorrer entre 7 a 9 de junho no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, na plataforma Ciência Aberta. As inscrições acabam a 20 de maio, basta pesquisar no Google Science Camp 2018 e vamos ter, são uma escola de verão com saídas de campo, explorações, muitas conversas com as estrelas lá em cima e, portanto, não deixa de ser interessante. Nós temos este tipo de atividades no interior do país, ali entre os rios Douro, Águeda e Coa. E no próximo fim de semana vamos ter a maior concentração de telescópios em Portugal. Será em Moimenta da Beira, será a maior até agora registada, com cerca de 97 telescópios que já estão também inscritos neste evento. É no próximo fim de semana, 12 e 13 de maio, em Moimenta da Beira. Parabéns aos organizadores destes dois eventos. Importa sempre lembrar, ainda que os nossos espectadores tenham bem presente, que as notícias do espaço chegam sempre ao domingo com o Miguel. Obrigada. Obrigado, Até para Sandra. a semana. Deus, boa semana.